Pessoal, mais um empate do Vasco aí, mais um péssimo resultado na Série B do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco 1, Ituano 1, jogando dessa vez em São Januário. O Vasco tropeça mais uma vez em casa, já vinha tropeçado contra o Sport, né? O último jogo que o Vasco fez no Rio de Janeiro, não conseguiu vencer novamente. Mais uma vez o Vasco tem um resultado negativo e obviamente vai pra conta do Maurício Souza e também do Carlos Brasil, que contratou essa porcaria pro Vasco, mano. Olha só o que esse treinador conseguiu fazer, ele conseguiu destruir pelo menos um único ponto positivo que tinha no time do Vasco, que era a defesa. O Vasco hoje passou mal pro Ituano. O Ituano, se quisesse, tinha varrido o Vasco no primeiro tempo, tinha feito 3-4-0 tranquilamente. O Vasco hoje, sem dúvida nenhuma, fez uma das piores partidas aí jogando em São Januário da temporada. E se não fosse esse golzinho aí do Raniel, a situação teria sido muito pior pro Vasco, cara. Salvou o emprego do Maurício Souza, esse gol do Raniel. Apesar de eu achar também que o Carlos Brasil não é homem para demitir o Maurício Souza, mas infelizmente é isso que está acontecendo no Vasco. O amadorismo está reinando, estão destruindo o projeto do Vasco de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro e vão conseguir. O Vasco não vai subir jogando desse jeito, não vai subir com o Maurício Souza e o Carlos Brasil trabalhando no Vasco. É isso. Isso está bem óbvio para todo mundo. O Vasco está caminhando a largos passos para sair do G4 da Série B. Se não fosse esse golzinho em Salvador do Raniel, o Vasco hoje já estaria na terceira colocação, porque o Bahia empatou o seu jogo e tem uma vitória a mais do que o Vasco, né? O Grêmio também tropeçou, empatou a partida e está na quarta colocação. O Vasco ainda continua a 7 pontos do quinto colocado, que hoje é a Tombense, mas já viu o Cruzeiro disparando a 6 pontos à frente do Vasco. Uma rodada aí que a gente esperava que o Vasco fosse aumentar a distância para o quinto colocado e principalmente chegar mais perto do Cruzeiro. Infelizmente, o Vasco jogou muito mal. O primeiro tempo foi amplamente dominado pelo Ituano. Como eu disse, poderia ter feito 1, 2, 3 gols no Vasco. O Neto Berola deitou no Vasco, cara. Um jogador que ninguém mais lembrava. Jogou há 1000 anos atrás lá no Atlético Mineiro, no Santos. Ninguém lembrava do Neto Berola e o cara deitou na zaga do Vasco. Amarelou todo o sistema defensivo do Vasco e com certeza o Ituano, se tivesse sido mais ambicioso, teria vencido o Vasco tranquilamente, matado o jogo no primeiro tempo. O Vasco, ainda mesmo jogando mal, conseguiu meter 2 bolas na trave, uma na cobrança de falta do Nenê e a outra no finzinho do primeiro tempo, no chute do Raniel. Mas foi só, né? O sistema defensivo do Vasco perdido dentro de campo, o Vasco dando muito espaço pro Ituano. O Ituano fez o gol muito cedo, numa falha defensiva do Vasco, numa falha de marcação. O goleiro Thiago Rodrigues nada pôde fazer, a bola acabou sobrando pro atacante do Ituano, que fez o gol. Depois dali, o Ituano só ficou se defendendo e tentando sair no contra-ataque. O Vasco não consegue jogar dessa maneira, o Vasco não consegue ter um controle do jogo, porque não temos peça de qualidade. Isso é nítido, é muito limitado o time do Vasco. Os laterais são ridículos. O Edmar é um dos piores laterais que eu já vi jogando com a camisa do Vasco. O Gabriel Peck, esquece, meu amigo, sai do Vasco, empresta ele, igual o Vasco fez com outros jogadores, igual fez com o Matias Galazza. Empresta ele, mano. Não dá pra ficar mais no Vasco. É um jogador medíocre. Sempre falei isso aqui no nosso canal, joga Campeonato Carioca, o cara destrói. Começa a Série B, é essa porcaria que a gente está assistindo, é esse jogadorzinho fraco, já tem tempo que tá no profissional, não tem mais essa, é um garoto, não sei o que, não tem esse mimimi mais, aí cria, não tem isso, mano, não tá jogando nada, tem que sair do Vasco. Lado direito, o Eric hoje também foi muito mal, fez o gol contra o Sampaio Corrêa, mas hoje jogou muito abaixo, pouco produziu pelo lado direito, o Vasco sentiu muita falta do Figueiredo no jogo, e, na minha opinião, o melhor jogador da partida, sem dúvida nenhuma, foi o Raniel, que foi um que tentou fazer alguma coisa. Nunca imaginei que ia falar isso aqui no canal, mas o Raniel foi o grande salvador do jogo de hoje, fez o gol de empate e foi o único que tentou fazer alguma coisa ali no ataque do Vasco. Não fica muito atrás do Raniel o garoto Andrei Santos, mas pelo Raniel ter feito o gol da vitória, ele foi, na minha opinião, o melhor homem dentro de campo aí com a camisa do Vasco. O Andrei Santos dominou ali o meio campo, principalmente no segundo tempo, né? Um jogador muito interessante, vai evoluir bastante, eu não tenho dúvida nenhuma que em breve esse cara vai estar deixando o Vasco. O garoto joga muita bola, vai ter time aí europeu pagando a multa dele tranquilamente para tirar ele do Vasco, porque é um cracaço, é jogador de seleção brasileira para jogar várias Copas do Mundo. E sem dúvida nenhuma ele é fora de série. O Maurício Souza, vendo as limitações do elenco do Vasco, tentou colocar os garotos da base, colocou o Marlon Gomes, colocou o Egnaldo, jogadores que deram uma mobilidade maior, só que naquele momento ali o jogo estava muito pressionado, cara, tava muita pressão para os garotos. Achei que os garotos foram lançados numa fogueira tremenda, mas o Vasco conseguiu pelo menos arrancar esse empatezinho. Poderia ter conseguido uma sorte melhor no jogo se não tivesse falhado tanto na partida, e obviamente vai para conta do técnico Maurício Souza, que está arrebentando com o time do Vasco.
o que estava certo, o que o Zé Ricardo conseguiu pelo menos fazer de certo, que era ter uma defesa sólida, um sistema de marcação mais pegador, um sistema que não passava nada, o Vasco não tomava gol, o Vasco agora está passando a tomar gol todo jogo, assim como foi na Série B do ano passado. Quando começa assim, meu amigo, fica difícil. Se você leva 1, 2, 3 gols, fica difícil buscar o resultado. O Vasco não tem forças para fazer 2, 3 gols numa partida. E isso ficou bem nítido hoje. Poderia ter tido forças para virar o jogo, jogava em casa, pressão da torcida, o adversário fraco, mano. O Ituano não era isso tudo. O Vasco que transformou no Ituano esse time todo que conseguiu quase vencer o Vasco em São Januário. Porque o Vasco não jogou nada. E isso com certeza é culpa do Maurício Souza e é culpa do Carlos Brasil, que é um incompetente de primeira linha. Não tem muito que a gente falar desse jogo, porque o segundo tempo o Vasco se lançou totalmente ao ataque, tava tudo bagunçado, né? Até a entrada ali de alguns jogadores, como a gente falou, alguns jogadores da base. Gostei da entrada do Riquelme, o Edmar é horroroso, mano. Não tem como continuar com o Edmar jogando no time do Vasco, cara. Bota o Riquelme, o cara 35, 36 anos, está atrapalhando o desenvolvimento do Riquelme, cara. O Riquelme terminou a temporada como titular, era para ter iniciado o ano como titular. Por mais que o Edmar tenha caído nas graças do Zé Ricardo na época, por ele ser um lateral mais defensivo, mas o Riquelme é mais bola, cara. O Riquelme joga muito mais, é um jogador técnico. Esses treinadores passaram pelo clube, brecou o desenvolvimento de um jogador jovem, ativo do clube, que poderia estar jogando muito mais. A gente sabe realmente que o Riquelme não está naquele nível que a gente esperava, mas é porque ele não joga. O cara precisa continuar jogando. Na minha opinião, é um erro gigantesco continuar com o Edmar na lateral esquerda. Se não vai dar oportunidade pro Riquelme, tem que contratar, tem que pagar esse transfer ban, pagar esse Ricardo Sapinto, se livrar dessa dívida e o Vasco ir ao mercado contratar, mano. Resolver o mais rápido possível essa situação da SAF, pro Vasco voltar a ter paz, o torcedor do Vasco respirar, mano, porque não tá tendo paz. O Vasco contratou muito mal um treinador, a montagem do elenco do Vasco foi muito falha, tanto que jogadores já estão deixando o clube, jogadores que vieram e não deram certo com a camisa do Vasco, e o Vasco tá tendo que recorrer às categorias de base para queimar etapas dos garotos, né? O Marlon Gomes, 18 anos, o Egnaldo, se eu não me engano, tem 17 ou 18 anos, jogadores extremamente jovens. O Andrei Santos é um fenômeno, ele é outra parte, é um jogador que jogaria em vários times europeus, na minha opinião, mesmo com 18 anos. Ele é um fenômeno, como eu disse, mas esses outros garotos têm que ser bem trabalhados para não queimar etapas e esses jogadores não transformarem o que a gente espera, porque tem muita qualidade. O Marlon Gomes sempre foi um jogador muito bom na base, convocado diariamente aí para a seleção brasileira das categorias de base. É um jogador muito interessante, só que tem que ter calma. Devido às falhas na montagem do elenco do Vasco, o Vasco tem que recorrer aos garotos aí da base como solução. Isso aí prova que o planejamento deu errado e o culpado é o seu Carlos Brasil. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa pelada que foi esse jogo do Vasco hoje. Jogo ridículo, mais um jogo fraquíssimo do Vasco na Série B. 2 jogos sem vitória, hein? 2 jogos sem vitória já é, na minha opinião, motivo para demitir o Maurício Souza. Não pelos resultados, e sim pelo que o Vasco vem mostrando dentro de campo, que não tá jogando absolutamente nada, e ele destruiu o que estava certo dentro do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. É um desabafo aí, mano. Pô, saco cheio desse cara aí comandar o Vasco. Não dá mais. Mereceu todos os xingamentos hoje, porque ele não serve para ser treinador. Ele é um estagiário. Volta pra mulambada aí, junto com o Carlos Brasil de mão dadas, porque no Vasco não é lugar para amadores. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Forte abraço, é nóis.